Olá, que Deus abençoe a você e que esta bênção ela se estenda a toda a sua família. Aqui estamos com o IDcast, um podcast que tem como finalidade ressaltar esse mandamento do Senhor Jesus, o qual ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Jesus disse assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ide é um verbo que expressa ação, movimento. Quando Jesus disse ide, ele está pedindo para aqueles que são seus servos, para aqueles a quem ele salvou, se moverem, agirem em prol de outros que ainda precisam ser salvos. E eu tenho aqui comigo Bispo Ronaldo Martins, que ademais de pastor, bispo, licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, é também vereador, o vereador mais bem votado aqui na cidade de Fortaleza e em todo o estado do Ceará, nas eleições de 2020. Quantos votos? Exato, bispo. 31.840 votos em 2020. Muito bem votado. Sim. Nós vamos falar com o Bispo Ronaldo Martins, vereador, sobre a importância, o paralelo, política e a missão IDE, dada pelo Senhor Jesus. Temos aqui também o pastor Alexandre, que é o coordenador do grupo Arimateia. Arimateia era uma cidade onde havia um homem que se chamava José, senador, que cuidou do corpo de Jesus quando foi tirado da cruz. Exatamente. A todos aí do IDE Podcast, Bispo Ronaldo. Exato. José de Arimateia, ele foi um senador usado por Deus. Deus deu a ele uma ousadia para poder cuidar do corpo do Senhor Jesus, tirando da cruz e o sepultando num sepulcro da sua família. Hoje em dia, o corpo de Jesus é a igreja. E esse grupo Arimateia, bispo, ele tem cuidado da igreja, hoje em dia, do corpo, dos membros da igreja, trazendo a consciência cristã política, trazendo a maturidade cristã política, formando cristãos conscientes para que eles sejam cidadãos inteligentes. Inclusive essa frase nós temos ressaltado ela quase que todos os dias, né? Cristão consciente, cidadão inteligente. Exatamente. E você que nos assiste, espalhe agora aí, espalhe o link desse IDcast para todos que você conhece, para que eles venham também participar. Dê aí a sua opinião, escreva aí aquilo que você tem a falar sobre o IDE de Jesus, essa missão tão importante que é para todos os servos. Bom, deixa eu fazer a primeira pergunta aqui ao Bispo Ronaldo Martins. Bispo Ronaldo Martins, você vê paralelo entre o papel de um pastor e de um político? E como você vê isso? Pois não, primeiro agradecer aqui ao senhor, pastor Alexandre, a todos que nos acompanham, dessa oportunidade de estarmos aqui no IDcast, para tirarmos inclusive muitas dúvidas, às vezes de pessoas que são cristãos, e ela pensa o seguinte: eu não aceito, não concordo de ter um cristão na política. Por quê? A gente vê tanta sujeira, tanta podridão realmente hoje na política, a gente vê pessoas entrando para o meio político para se beneficiarem, muitas vezes para resolver os seus problemas, os problemas de suas empresas, de suas famílias, e acabam esquecendo o povo. E isso tem realmente revoltado muita gente no nosso país. Mas na verdade é que o papel de um pastor, eu sou um pastor, o que está fazendo ali então? Às vezes a pessoa pergunta, um pastor na política? E é exatamente isso. Nós estamos ali porque nós não somos contra a lei. O Senhor Jesus, ele pediu aqui em Mateus 28, 19, ide, vão lá, pregue o meu evangelho a toda criatura. Mas como pregar o evangelho a toda criatura se a gente não puder? Como eu falei, nós não somos contra a lei. As leis, elas regem o nosso país, as leis que regem o nosso estado, os municípios. Se tiver uma lei impedindo que a gente possa entrar, por exemplo, em um hospital, que a gente possa ir para as ruas entregar um folheto. Nós temos já aqui municípios no nosso país que proibiram as pessoas de entregarem folhetos, de poder bater numa porta. Existem municípios que impedem, às vezes, a visita ali de um pastoral, em um hospital, em presídios.
Nós estamos acompanhando, inclusive, decisões também do próprio governo federal, impedindo de poder pregar o evangelho nos presídios. Então a gente vê leis, decisões, decretos que podem ser utilizados, sim, para impedir a pregação do evangelho. Então, eu vejo que a missão principal, embora nós estamos ali para defender o povo, para aprovarmos leis justas, para beneficiar a saúde, a educação, todas as áreas, mas o principal objetivo é cuidarmos desse pedido do Senhor Jesus: ide e pregai o evangelho. O ide de Jesus, como eu disse, essa palavra é um verbo que expressa ação. Então, quando Jesus fala ide, ele está dizendo o seguinte: ide às crianças, ide aos homens, às mulheres, ide aquele que é do mundo do crime, aquele que é um assassino, a garota de programa, a amante. Jesus não fazia acepção de pessoas. Então, nós temos que obedecer, nós temos que ir a todos, com o objetivo de trazer essas pessoas para Ele, para Jesus, inseri-las no reino de Deus. Esse é o propósito do ID. Então, o pastor, eu vejo assim, ele busca a transformação espiritual, a transformação moral das pessoas. O senhor, como pastor e político, a política, ela busca o quê? O que ela busca dentro desse propósito do ID? A política, ela busca realmente o bem-estar de toda a população. E o bem-estar é o espiritual também. A pessoa ela busca o bem-estar físico, financeiro, profissional, mas às vezes ela esquece que o bem-estar espiritual é fundamental. Se ela estiver mal espiritualmente, se ela não tiver a fé dela edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus, as outras áreas dela podem estar bem momentaneamente, mas futuramente vai ser abalada. Então, o nosso principal objetivo é exatamente esse, de conseguirmos adentrar com a palavra de Deus em todos os lugares, onde tem um sofrido, onde tem um aflito, se há uma lei, se há um impedimento, através às vezes até de uma autoridade constituída, impedindo ali que a palavra de Deus adentre aquele local, ali entra a nossa atuação, para que a gente possa abrir as portas, como fez José de Arimateia, o senador, que ele foi lá cuidar do corpo de Jesus, porque senão o corpo de Jesus seria lançado em qualquer lugar e não aconteceria o que estava previsto na palavra de Deus, que o Senhor Jesus iria ressuscitar, que o Senhor Jesus iria ser levado ao céu, iria nos trazer vida. O senhor estava falando que nós não somos contra a lei, não somos contra a lei. O Senhor Jesus disse: eu vim cumprir a lei, mas a lei do Pai, a lei de Deus está acima da lei de qualquer humano, de qualquer autoridade humana. E o senhor falando aí, eu lembro que quando as pessoas elas elegem para representar eles, por quê? Porque querem de volta um benefício na saúde, um benefício na segurança, nas escolas, para suas crianças. E a política traz, porque tudo que existe, tudo que é criado, tudo que é formado, precisa de uma regulamentação, de uma lei, para coexistir. Se fosse só uma pessoa, só no mundo, acabou, não precisava de lei. Mas como existe uma sociedade, como existe um município, existem vizinhos, então, classes sociais, temos que ter uma lei para que podemos coexistir. Só que o que acontece? Um bispo estava falando sobre o ID, é uma ordem, um mandamento de Deus. Nós que temos esse chamado, temos que cumpri-lo. Mas quando a lei se volta contra esse chamado, aí há a necessidade daqueles que são de Deus estarem ali também, para não permitir que tais leis venham ser injustas e venham dificultar essa ordem de Deus. Inclusive, o senhor é autor de uma lei, Igreja Essencial, aqui em Fortaleza. E eu me lembro que a primeira ação do senhor, quando eleito em 2020, foi exatamente criar essa lei, Igreja Essencial. Por quê? Exato. Bispo Fernando, acho que muitas pessoas vão se recordar agora do ano de 2020, quando teve a pandemia, não foi local, foi mundial, onde as pessoas realmente estavam ali morrendo, perdemos muitas pessoas, mas o principal, onde as pessoas naquele momento estavam precisando de um auxílio espiritual, ficaram impedidas. Ficaram impedidas por quê? Porque nós não tínhamos uma legislação, uma lei, que permitisse que as igrejas ficassem abertas.
o que diz a lei? Aquilo que é essencial permanecerá aberto. O que é essencial? O hospital. O hospital não pode fechar. Nem em casos de guerra, o hospital não pode fechar. O supermercado não pode fechar, que as pessoas precisam se alimentar. Farmácias não podem fechar, mas a igreja não. A igreja não estava dentro dessa lei, dizendo que a igreja deveria permanecer aberta, porque a igreja é sim um pronto-socorro espiritual. Enquanto as pessoas que estão nos acompanhando agora, nós temos até imagens, temos aí fotos, imagens das igrejas fechadas e pessoas que às vezes estavam até afastadas de Deus. Naquele momento que viram familiares, viram pessoas, ligavam a televisão, era só morte. Pessoas morrendo no mundo afora. Pessoas ficaram desesperadas. Pessoas que tiraram a própria vida. Pessoas pensaram até em se suicidar e coisas terríveis. Mas por que as pessoas estavam precisando de um socorro espiritual naquele momento e as igrejas fechadas? E agora? O que fazer? Aqui entra então a política. O que aconteceu quando nós decidimos então, eu nem candidato era vereador, eu tinha sido deputado federal, estava fora já do mandato e estava inclusive como secretário de esporte de Fortaleza naquela época, e nós abrimos mão de tudo porque nós tínhamos uma missão. O que Deus colocou dentro do nosso coração? Nós temos que chegar ali na Câmara Municipal para mudarmos essa lei, para alterarmos essa lei. E o povo de Fortaleza me elegeu o vereador mais votado. Além de me eleger sozinho, sobrou votos ainda para puxar mais um vereador também. Então nós chegamos ali com força. E a primeira lei que nós demos entrada, o primeiro projeto de lei que demos entrada foi exatamente esse, para corrigirmos uma falha. Eu vejo como uma falha, um erro grave na nossa legislação. Inclusive, depois que aprovamos em Fortaleza, vários outros municípios do Ceará também aprovaram. Pegaram o mesmo texto, o mesmo teor da nossa lei, deram entrada nas câmaras municipais e aprovaram também, porque entenderam que a igreja era sim essencial. E Bispo Fernando, foi uma luta, porque nós tivemos vereadores contra, vereadores que não aceitavam, não, igreja não pode estar aberta. Mesmo a gente mostrando que todos os cuidados, as pessoas iriam entrar para receber uma oração de forma individual, separada, com todos os cuidados, álcool em gel, máscara, mesmo assim, muitos foram contra. E uma pergunta, quantos vereadores fazem parte da Câmara Municipal aqui? São 43 vereadores. 43? Sim. Quantos vereadores votaram contra essa lei de sua autoria? Bom, nós tivemos 29 votos a favor. 29 votos a favor. Então a gente vê que ali nós tivemos vereadores que se absteram, não quiseram votar, e tivemos votos contra também. Só repetindo, quantos vereadores são? São 43. 43, então 14 vereadores foram contra. Ou foram contra ou se absteram de votar naquele momento, na votação. Então a gente vê, inclusive nós temos um vídeo, não sei se teremos oportunidade de assistir, eu sei que o tempo aqui é curto, mas nós temos um vídeo que mostrou um pouquinho dessa trajetória do projeto, desde quando a gente deu entrada na Câmara, teve que passar por várias comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Saúde, ali é uma comissão de menor de número de vereadores. Não, vamos colocar agora. Pois não, vamos assistir. Está no ponto? Coloque aí, por favor. Bom, gente, nós estamos iniciando uma grande batalha aqui na Câmara Municipal. Hoje, inclusive, vamos votar na comissão, inicia-se pela Comissão de Constituição e Justiça, a lei de nossa autoria que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no município de Fortaleza. De número 0003, de autoria do vereador Ronaldo Martins. Senhor presidente, nós sabemos da importância que teve o trabalho das igrejas nesse período agora de calamidade. Então eu vejo aqui e queria pedir o apoio dos senhores para tornarmos em Fortaleza o trabalho das igrejas como essencial. Bom, gente, acabamos de ter a primeira vitória na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara do nosso projeto que estabelece as igrejas e templos como atividade essencial aqui no nosso município. Falta passar ainda por mais uma comissão, que é a Comissão de Saúde. Na sequência, ela segue para o plenário para ser votado pelos 43 vereadores e vereadoras aqui dessa casa. Uma igreja fechada pode ser um prejuízo muito grande no período de calamidade. Por quê? Porque as igrejas fazem um trabalho belíssimo. Estou falando aqui de diversas igrejas, evangélicos, católicos, espíritas, templos de qualquer culto fazem esse acompanhamento. Projeto de Lei
0003/2021, autoria do vereador Ronaldo Martins, estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no município de Fortaleza. Eu gostaria, senhor presidente, de pedir aqui o apoio de cada um dos vereadores e vereadoras. As igrejas estão em locais onde às vezes nem mesmo viatura da polícia entra. Então é esse o apelo que eu faço. Vamos tornar as igrejas como essenciais em nossa cidade. Aprovado em discussão única e vai à comissão para a redação final. A lei estabelece que igrejas e templos de qualquer culto como atividade essencial em período de calamidade pública no município de Fortaleza serão vedadas até a terminação do fechamento total de tais locais. Então, eu vou aqui assinar a lei. Eu queria inicialmente parabenizar o prefeito Sarto pela sua sensibilidade. As igrejas têm esse papel, como bem já colocou o prefeito. Temos que estar auxiliando, neste momento, esse trabalho, as pessoas mais vulneráveis. Muito obrigado, prefeito. Nós acabamos de assinar, vou mostrar aqui para vocês o projeto de lei que agora, aprovado pela Câmara e sancionado por nós, transforma-se em lei. Olha, gente, pela importância e pela necessidade dessa lei, foi o meu primeiro projeto que eu dei entrada no primeiro dia de mandato. Eu quero dizer para vocês que não foi fácil, foi muita luta. Conseguimos que tramitassem todas as comissões da Câmara, depois conseguimos levar para o plenário da Câmara, não foi fácil para conseguirmos pauta no plenário da Câmara. Depois de aprovado, conseguimos que fosse sancionado pelo prefeito e agora, por fim, foi regulamentado e agora está em pleno vigor. Quero dizer a todos os pregadores do Evangelho, vamos fazer o que o Senhor Jesus iniciou, vamos continuar pregando a palavra, pregando o Evangelho, salvando almas. Agora sim, a igreja é essencial. Que a tua igreja, Senhor, seja sempre este perfume. Que o vento do teu Espírito há de espalhar. E ainda que em lutas e perseguições a vida tenhamos que dar, com certeza para sempre estará aquele perfume de amor espalhado no ar. Aquele perfume de amor espalhado no ar. Bem, você acompanhou então toda a trajetória para a criação e votação dessa lei. Aí a gente acompanhou então a criação da lei, ela partiu, a gente protocolou, desde o momento que a gente protocola o projeto, ele vai então, ele é lido pelo plenário, pelo presidente, encaminha para as comissões e teve todo esse trajeto que vocês viram até a sanção do prefeito. O prefeito sancionou e de projeto de lei agora passou a ser a lei ordinária 11.080, de 11 de março de 2021, que estabelece as igrejas e todos os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no município de Fortaleza. E agora a gente vê, Bispo Fernando, inclusive, nós temos imagens dos decretos sendo retirados, as igrejas sendo reabertas. A gente via ali muitas pessoas chorando na porta da igreja, querendo entrar para fazerem as suas orações. E depois dessa lei sendo aprovada e sancionada pelo prefeito, as igrejas voltaram a funcionar e a gente vê as igrejas voltando já com todo cuidado, é claro, com as pessoas separadas conforme determinavam os decretos naquele momento, mas as igrejas tornaram a serem essenciais e hoje, a gente não quer isso, que isso aconteça, mas se acontecer qualquer coisa, qualquer calamidade pública novamente, igrejas em Fortaleza não fecham mais por conta da força de uma lei. E eu queria aqui até falar uma coisa muito importante. Quando Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, por exemplo, o Senhor vive em um mundo da política. Então, ali na política, o Senhor está fazendo algo a favor dessa missão, o ide. Então, dentro do mundo político, o Senhor está aí defendendo essa missão, ide. Há pessoas agora nos assistindo, pastor Alexandre, que o mundo dela é o mundo da moda, né? Ele é um servo de Deus, ela é uma serva de Deus. O mundo dele é o mundo de músicos, o mundo dele é o mundo de vendedores, porque ele trabalha com vendas, o mundo dele é o mundo da medicina, porque ele é médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, trabalha no hospital. Então é importante a pessoa entender
que esse id e pregar o evangelho a toda criatura se refere ao mundo que ela vive, não o mundo, visitar outros continentes, porque tem pessoas que de repente vai morrer e nunca vai para outro país ou para outro continente. Exato. Né? E quando se fala que é esse mundo que ela vive, então ela tem responsabilidade sobre esse mundo. O cristão, ele é responsável, sim, pela política. O senhor falou aí, teve 14 vereadores que não quiseram ter essa responsabilidade, se ausentaram disso daí. Mas não é só... Se colocaram contra o ID. Contra o ID. Mas não é só, tem político, porque ele está lá na política, ele é obrigado a fazer isso. Não, o cristão em si, ele já tem essa responsabilidade também. Porque, vamos lá, se a pessoa for no supermercado, o cristão vai no supermercado, o evangélico, aí está lá na prateleira, 5 quilos de arroz, R$18. Aí a prateleira do lado, para os evangélicos, R$12. É assim? Não é. O evangélico, ele paga os mesmos impostos que qualquer pessoa. Então, o que ele come, o que ele veste, o que a criança do evangélico aprende no colégio, está inserido à política. Então, ele tem responsabilidade, sim. Então, ele tem essa responsabilidade do ID. Então, o que eu estou fazendo como cristão? Será que eu estou fazendo como esses 14, que não quero, que sou indo contra o ID, ou estou sendo a favor do ID? Se é cristão, tem responsabilidade. Bom, mais uma pergunta. Quais políticas públicas podem apoiar o trabalho evangelístico no Brasil? Na opinião do senhor, né? Por exemplo, o senhor é o autor da lei que permite também evangelização nos hospitais e presídios aqui no estado do Ceará. O senhor é o autor dessa lei. Quer dizer, além da lei Igreja Essencial, Ronaldo Martins, que é bispo licenciado da Igreja Universal e vereador, ele, além de criar a lei Igreja Essencial, o senhor também é o autor da lei que permite evangelização nos hospitais e presídios. Exato, Bispo Fernando. Nós acompanhamos muitas igrejas, pastores, padres, né, que fazem trabalhos evangelísticos em hospitais e presídios. Uma lei, deixar claro aqui também que quando uma lei ela é aprovada, ela não é específica somente para uma igreja, para uma denominação, é para todas. Inclusive a lei que tornou a Igreja Essencial, ela não diz aqui na lei que é para a Igreja Universal, para todas. A Igreja Católica, nós sabemos que várias outras igrejas evangélicas também tiveram um papel importantíssimo, como a Igreja Universal teve na pandemia, onde as pessoas que estavam desempregadas, impossibilitadas de trabalhar, vinham pedir socorro nas igrejas, né? E a igreja fechada não poderia prestar esse socorro. O mesmo acontece em hospitais e presídios. Por exemplo, estava acontecendo aqui no nosso estado o impedimento, né, de se adentrar em hospitais e presídios para fazer o que o Senhor Jesus nos pediu, o ID. Não estávamos conseguindo entrar. Inclusive, eu fui procurado por pastores de outras denominações, da Assembleia de Deus também, me procuravam, falaram assim: deputado, estou sendo impedido de entrar no presídio tal, estou sendo impedido de entrar em tal hospital, não tem como se fazer alguma coisa? Aí nós fomos buscar a legislação para ver, então, inclusive, de todos os anos anteriores, se não tinha já uma lei, né, se existe uma lei falando sobre isso, a gente pode alterá-la. A gente não pode criar uma outra lei sobre o que já existe, mas não tinha. Então a gente vê que não tinha nada permitindo, também não tinha proibindo, né? Mas ali, como se não tinha uma lei que pudesse permitir o acesso, então não tinha uma decisão, cada um seguia conforme a sua cabeça. Não, aqui nesse presídio eu não gosto da religião tal, não vou deixar entrar. Uhum. Né? Então essa lei 14.485, ela está em pleno vigor, ela está funcionando, né? Então você pode utilizar dessa lei, você que prega o evangelho, para você mostrar, inclusive, que hoje você tem essa permissão. Então o governador do estado sancionou essa lei que nós aprovamos na Assembleia Legislativa. Foi na época que você era deputado estadual. Eu estava como deputado estadual. E essa lei está em pleno vigor, permitindo então que a gente possa adentrar em presídios. Inclusive nós temos imagens, eu acredito que não poderá mostrar o rosto, né, dos presidiários, mas eu vi vários vídeos, inclusive, do Bispo Fernando, o senhor batizando, né, pessoas dentro do presídio. E como que o Bispo Fernando tem entrado? Voluntários têm entrado, de outras denominações também. E agora com muito mais força e com liberdade. Por quê? Porque temos a lei 14.485/09, né, que permite o acesso
nos presídios. Ali, o preso cometeu um crime? Sim. Ele errou? Errou. Mas o Senhor Jesus disse, ide e pregai a toda criatura. Ali também é uma criatura que precisa de conversão, que precisa de perdão, né, que precisa realmente de auxílio espiritual. E agora a gente pode entrar, agora a gente pode pregar, porque nós temos uma lei que nos dá essa garantia. Né? Então, já contei aí 3 leis de sua autoria, né, a favor do ID, a favor dessa missão. Igreja se tornando essencial, não pode mais fechar. Pregação do Evangelho em hospitais, pregação do Evangelho em presídios. Quer dizer, são 3 leis ou 2? A mesma lei, 14.485, ela tem alguns artigos e parágrafos, então, que nos dá essa permissão. Foi separado, embora está separado, mas está dentro da mesma lei. Então, corrigindo, só aí eu já contei 2 leis, né? Onde o senhor, ali no seu mundo, o mundo da política, tem praticado essa missão, ide. O senhor tem aberto portas para que a evangelização chegue aos desfavorecidos, né? É verdade. Bom, mais uma pergunta, né? Você acredita que os cristãos têm responsabilidade de se envolver na política para proteger a pregação, a liberdade da pregação do Evangelho? Tem, bispo. Aqui está comprovado, inclusive eu tenho outras 2 leis, daqui a pouquinho, se tivermos tempo, eu vou comentar também. Como que nós conseguimos aprovar essas 2 importantes leis? Ao meu ver, uma das mais importantes que eu já consegui aprovar, tanto quando já tinha sido vereador, quando fui deputado estadual por 3 mandatos, quando fui deputado federal por 2 mandatos, e agora, como vereador de Fortaleza, que eu tenho, era um grande sonho, para mim é uma grande alegria poder estar sendo vereador no município de Fortaleza, porque a gente está muito mais próximo do povo, a gente está legislando para o município. Eu sou muito feliz de ser vereador e muito honrado, né, de ter podido ser o vereador mais votado. A gente vê o peso de responsabilidade. E aqui está comprovado que tem sim responsabilidade o cristão. Se nós não tivéssemos ali, né, um deputado, se não tivéssemos ali um vereador, nesses momentos que a pregação do Evangelho, que o ID estava sendo impedido, como iríamos conseguir reabrir as igrejas? Como iríamos conseguir adentrar hospitais e presídios, né? Então a gente vê a importância só até aqui, tem mais. Só até aqui, eu acredito que muitas pessoas que estão nos acompanhando agora já estão entendendo, agora eu entendi, por que tem ali um evangélico, um cristão, uma pessoa que está ali me representando no meio político, porque se não tivermos, nós não teríamos hoje uma lei nos beneficiando para pregarmos o Evangelho. Bom, nós vamos fazer uma pausa e nós já voltamos aqui conversando com Ronaldo Martins, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus e vereador aqui na cidade de Fortaleza, e também com o pastor Alexandre, coordenador do grupo Arimateia. Olha, o IDCast com certeza veio para somar na vida daquele que é servo. Porque, querendo ou não, quem é servo, quem faz a obra de Deus, sabe que o maior de todos os ensinamentos, a maior de todas as missões é ir lá e ganhar almas, né? Porque quem é salvo tem desejo de salvar. Por isso, com certeza, esse podcast tem influenciado de maneira muito positiva na vida de todo mundo que assiste, de toda a audiência. E olha, eu mal posso esperar para que venha o próximo episódio, porque com certeza vem coisa boa por aí. A ideia do IDCast foi muito valiosa, pois tem me trazido conhecimento da importância sobre se colocar à disposição de Deus. Eu estou aqui acompanhando o episódio de hoje e tem muita relação entre política e a obra de Deus, coisa que eu não imaginava. Vale muito a pena assistir cada segundo. O povo sofre por falta de conhecimento. Vivemos em uma sociedade que busca mais errar para poder aprender do que em si aprender para não errar. E a proposta do IDCast vem totalmente na contramão. E se você, assim como eu, busca um conhecimento, um conteúdo de qualidade, te convido a assistir o IDCast todo sábado. Você que está ligado no IDCast, grave aí o seu vídeo, envie no nosso direct, aparece o endereço aí no rodapé do vídeo, @Bispo Fernando Souza. Envie o seu vídeo para que nós então saibamos o que você está achando, o que você tem a dizer sobre essa missão dada por Jesus, o ID. Bem, eu tenho aqui comigo Bispo Ronaldo Martins, bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus e o vereador mais votado em toda a cidade de Fortaleza nas eleições de 2020. Vamos repetir? 31.840. Jamais vou me esquecer. Também? Jamais vou me esquecer. Daqui a pouco, pastor Alexandre, coordenador do Grupo Arimateia, tem algo a falar.
mas eu teria pelo menos mais 2 perguntas. Por exemplo, a programação na TV e na rádio para a pregação do Evangelho no Brasil seria reduzida para no máximo 6 horas por dia. Inclusive, uma decisão da Justiça Federal. Foi uma decisão da Justiça Federal. Eu queria saber do senhor o seguinte: como a ordem para o ID pode ser visto como uma missão política diante de uma lei como essa? Bispo Fernando, primeiro, pastor Alexandre e a todos que nos acompanham, primeiro eu quero fazer inclusive uma pergunta a você que está nos acompanhando. Qual o mal, né, que um pastor ele faz, que um bispo ele faz, um padre, enfim, quem está ali utilizando aquele tempo de televisão, levando a palavra de Deus para as pessoas, qual o mal que ele está fazendo? O porquê impedir, né, de pregar o Evangelho na rádio e na televisão? Foi exatamente isso que o juiz fez. Inclusive nós temos matérias, eu não sei se dá para colocar, que saíram em vários canais de comunicação. Inclusive temos uma aqui que diz: Justiça condena Band, Rio e Record a reduzir tempo televisivo para igrejas. E essa decisão do juiz federal, como trata-se de uma decisão federal, ela iria então servir para todos os estados. Todas as emissoras de rádio e televisão teriam que cumprir essa decisão. Ou seja, o juiz se utilizou, bispo, do quê? De uma lei. O juiz se baseou na lei 4.117 de 1962. Ele foi longe. Ele cavou ali realmente para poder encontrar uma brecha na lei para impedir que as emissoras de rádio e televisão pudessem pregar o evangelho 24 horas por dia. Inclusive, bispo Fernando, eu quero até falar aqui uma imagem que eu vi, um vídeo que eu vi essa semana, muito interessante, que eu acho que marcou muita gente, que foi a visita do Silvio Santos no Templo de Salomão, né, sendo acompanhado pelo bispo Macedo. E ele falou algo interessante. Às vezes a pessoa não imagina o alcance que tem um programa de televisão, que alcança todo mundo. Como o senhor falou aqui no início da entrevista, né, que o Senhor Jesus ele veio para todos, independente ali da classe social daquela pessoa. E o bispo Macedo, o Silvio Santos falou para o bispo Macedo algo interessante. Ele falou assim: olha, eu estou assistindo a programação de TV, viu? Eu assisti a sua pregação na TV. Eu ouço a rádio. Eu ouço você pregar pela assim, rádio, televisão. Eu ouço a rádio, ouço a televisão. Então, o senhor vê que o próprio Silvio Santos, ele estava assistindo a pregação, a palavra do bispo Macedo, e com certeza ele foi alcançado, ele teve a chance, ele teve a oportunidade. Mas por quê? Porque tinha uma emissora de televisão e de rádio transmitindo naquele momento. O que iria acontecer com essa decisão, né, desse juiz federal? Apenas 6 horas por dia. Ou o senhor poderia entrar, por exemplo, de manhã um pouquinho, 1 hora de manhã, mais 1 hora à tarde, né, mais fracionado, ou então durante a madrugada, por exemplo. Por que as igrejas trabalham mais na madrugada? Porque é onde tem mais pessoas com insônia, onde tem mais pessoas que tentam suicídio. Está comprovado, inclusive, a maior quantidade de suicídios acontece na madrugada, né? Por isso que ali está na madrugada. Ou seja, o senhor só poderia ficar 6 horas no ar. Os pastores, padres, inclusive, né, tem a TV Canção Nova, né, tem a TV que transmite também programação da Igreja Católica, que teria que transmitir apenas 6 horas por dia. Estava prejudicando, atingindo todas. O que teve que acontecer? Como resolver isso, então? A pessoa pergunta: e agora? Foi um juiz, foi a justiça. O juiz, a justiça, ele se baseia na lei. O juiz ele está ali para poder interpretar a lei e colocar ela em prática. Então o que precisaria? De alguém, né, da política, olha, de termos ali a bancada evangélica no Congresso Nacional, e foi exatamente isso que aconteceu. Aconteceu a mudança, então, da lei 4.117, né, alterando, então, que era permitida apenas a publicidade, né, a locação de apenas 6 horas por dia, e foi alterado. Aqui a bancada evangélica no Congresso Nacional alterou essa lei, né, então derrubando a decisão do juiz. A lei está em vigor, inclusive foi sancionada pela Presidência da República, as pessoas podem acompanhar. A lei 14.408 de /22 alterou a lei 4.117 de 1962, permitindo então que a partir de agora no nosso país todas as emissoras de rádio e televisão poderão pregar o Evangelho 24 horas por dia. Agora, o que o Senhor Jesus ele nos pediu, né, ide e pregar o Evangelho a toda criatura, poderá ser possível a pessoa ser atingida que está no hospital. Tem pessoas agora no radinho de pilha ouvindo um pastor. Enquanto nós estamos aqui conversando, a rádio, não só no Ceará,
mas temos rádios em todo o país, emissoras de televisão em todo o país, fazendo isso, pregando o evangelho. E tem uma pessoa agora sendo alcançada por conta dessa lei, que aparece no seu vídeo agora. Essa lei que está em vigor foi alterada graças a Deus, graças a pessoas que entenderam a importância de termos ali os nossos representantes, né, e graças aos parlamentares que estavam ali e conseguiram modificar essa lei, permitindo que a gente possa pregar o evangelho 24 horas por dia na TV e rádio no Brasil. Então, nós vemos aí, pastor Alexandre, que através da política, um homem de Deus, né, um pastor na política, a missão está sendo defendida. Essa ordem, o ID, está sendo defendido. Porque nós pregamos o evangelho pela rádio, pregamos o evangelho pelos meios de comunicação, como a internet, como a televisão. Agora, eu fico imaginando aquela pessoa que às vezes está no nosso meio e pensa o contrário, pensa que pastor não deve se envolver com a política, a igreja não deve se envolver com política. Eu fico pensando naquela pessoa que diz assim, é melhor pastor ficar somente no altar. No altar, Então, essas pessoas existem, estão no nosso meio. Nem todos eles têm a maturidade do que é realmente a política cristã. Muitos ainda cultivam, nutrem dentro de si, que a igreja não pode se misturar com política, mas a gente pensa o contrário. Principalmente, o bispo relatando aqui, se o bispo não tivesse lá para poder derrubar essa lei, para poder mudar essa situação, como que a gente iria pregar o evangelho? Fazer o ID acontecer nos canais de massa que é a televisão e rádio. Poder, ele não fica vazio. Alguém vai preenchê-lo. Alguém vai preencher esse canto, esse lugar. Graças a Deus, portanto, vai ocupar essa cadeira, né? Vai ocupar. E qual é a maneira? Qual é a maneira que se ocupa? É no voto. Quando a pessoa ela vota em alguém, ela está assinando, por assim dizer, uma procuração, que é nada mais nada menos um documento que mostra que aquela pessoa tem autoridade, autonomia sobre o dinheiro dela, sobre os documentos dela, seja o que reza ali o contrato, por 4 anos. Ela assina uma procuração. E, graças a Deus, o senhor foi o vereador mais votado e, por conta disso, o senhor conseguiu aí fazer com que não só o canal da Igreja Universal que ganha almas, mas todos os programas evangélicos, todos os programas que cuidam da alma do ser humano, que está aí gritando, que está aí precisando de ajuda, mães desesperadas, pais, pessoas que não aguentam mais viver na prostituição, pedindo a Deus uma porta, uma saída, uma chance. Então, a política é essencial, trazendo, eu digo como Arimateia, trazendo para você a maturidade. Não julgue, procure saber. Maturidade é isso, é você conhecer sobre o assunto. Você tem que conhecer sobre a maturidade cristã. Você tem que conhecer sobre a consciência cristã, que é colocar os nossos representantes lá. A bancada evangélica lá em Brasília foi muito importante no defender a igreja e assim mudar essa lei. Foi fundamental, ao meu ver. Acho que foi uma das alterações da legislação mais importantes, né, que já conseguimos, fora outras vitórias que já tivemos, mas essa aqui, ao meu ver, foi uma das mais importantes, porque aqui garantiu que a gente possa continuar tranquilamente pregando o evangelho. Bom, para terminar aqui a sua participação, taxa do lixo em Fortaleza. Polêmica, taxa do lixo. Polêmica? Coloca a polêmica e nisso. Muito. Bom, embora eu tenha votei contra, trabalhei, inclusive, para derrubar muito essa taxa do lixo. Infelizmente, ela foi aprovada. Mas, assim, eu vejo que os governos poderiam estar dando incentivos para as igrejas continuarem a missão, né? Porque hoje, quantos jovens estão saindo do mundo do crime? Né? Esses jovens poderiam estar trazendo um gasto muito grande para o governo, mantendo eles numa prisão. Quando um jovem desse, quando uma pessoa dessa que está envolvida no crime, ele mata alguém, ele rouba, né? Ele está ali realmente cometendo vários tipos de crimes, estupra alguém. Então, quando ele se converte, quando a igreja faz um trabalho, tira ele do mundo do crime, né? Traz ele para o Senhor Jesus, isso não tem preço.
Olha a economia que o Estado está tendo. A igreja faz um trabalho de cura. O Senhor Jesus, ele deu a vida dele para nos trazer saúde, para nos trazer vida. Quantas pessoas são curadas e o governo vai deixar de gastar com remédio, vai deixar de gastar com internação e muitos e outros milagres que acontecem por conta do trabalho das igrejas, o trabalho social que as igrejas prestam também. Então, eles, ao invés de prestarem aqui, de darem incentivos para as igrejas trabalharem ainda mais, né, condições para as igrejas resgatarem mais vidas, queriam tirar. A taxa do lixo não iria poupar ninguém, inclusive as igrejas. Vários vereadores deram entrada em emendas, que emenda é uma modificação a um trecho da lei, né? Vários vereadores tentaram isentar várias instituições, enfim, mas apenas uma emenda foi aprovada, né, na taxa do lixo, que foi a nossa. Quer dizer, lá dentro somente o senhor pensou na igreja. Exato, vários outros vereadores tentaram isentar instituições filantrópicas e tal, mas não quiseram poupar ninguém. Mas olha a importância da gente conversar, da gente ter ali acesso. Às vezes a pessoa não entende, mas Ronaldo Martins às vezes sai na foto com um vereador de um partido, de um outro partido, de direita, de esquerda. Olha a importância, você entender agora, da gente ter acesso a todos, a gente tratar todos bem. Nós precisaríamos, naquele momento, aprovarmos uma emenda. O que diz essa emenda? Modificando essa lei, isentando templos religiosos de qualquer culto. Repito, quando uma lei é aprovada, serve para todas. Então a Igreja Católica, nós conseguimos aprovar essa emenda, não precisará pagar a taxa do lixo. Aproximadamente, bispo, isso daria em torno de R$ 1.800 a R$ 1.900 por igreja. Esse valor faria falta sim, para poder pagar aluguéis. Imagine você uma igreja pequenininha, que já é um sacrifício grande para poder pagar o aluguel de uma igreja. Não estou falando só da Igreja Universal, não, de outras assembleias, batistas, outras denominações, né? Que já é um sacrifício para pagar o aluguel, é um sacrifício grande para poder pagar a energia, que, ao meu ver, energia, água de igreja não deveria nem ser cobrado, né? Porque estão fazendo ali um trabalho social incrível, lindo. Então ali nós conseguimos aprovar. Por que essa emenda? Porque nós conseguimos ter acesso, hoje a gente tem acesso a todos os vereadores. Essa é a importância, que às vezes as pessoas não compreendem, às vezes de nos ver conversando, às vezes saindo uma foto ali, com todos, a gente tem acesso a todos, e isso é importante. A emenda foi aprovada, né? Nós temos em Fortaleza mais de 5.000 templos, né? Não só universal, como eu falei, mas de todos, católicos, enfim. Hoje, nenhuma igreja paga a taxa do lixo, né, por conta dessa nossa emenda que foi aprovada. Então tá certo. Bem, eu queria que o senhor desse as suas considerações finais, o senhor também, mas antes eu queria agora me dirigir a você que faz parte de algum grupo da Universal e você que faz parte do corpo de membros. Primeiro, você que faz parte do corpo de membros, eu queria que você despertasse para a necessidade de você se mover, fazer algo, acatando assim essa missão, essa ordem do Senhor Jesus, que é ide por todo mundo. Qual é o mundo que você vive? De repente você é uma auxiliadora do lar, você simplesmente é uma dama do lar, você lava, cozinha, cuida da casa. O seu mundo é esse. O seu mundo é a sua família. Você vem cumprindo essa missão, o ide de Jesus? Você tem levado o evangelho para a sua família? Ou você de repente é um advogado, você vive no mundo dos advogados, você é um médico, você vive no mundo dos médicos, enfermeiro, você vive no mundo dos enfermeiros, você faz faculdade, você vive ali no mundo de alunos da universidade, você é um jogador de futebol, né, um atleta, um lutador de artes marciais. Então você tem o seu mundo. Você pode, aí no seu mundo, cumprir essa missão de Jesus. Essa missão não é apenas, repito, para um pastor, um bispo, um obreiro da igreja, mas é para todos os servos. Todos os servos. E o que Deus tem lhe dado, Ele quer que você venha dar a outros. Então, você que é membro, entre em um grupo. Nós temos aqui na Universal vários grupos, né? Nós temos aqui o FJU, o grupo EVG, temos o grupo Arimateia, o FP, o NP, Caleb, a EBI,
Me ajuda aí. FTU, sócio-educativo, Caleb. Ou seja, são vários grupos onde você pode ingressar em um desses grupos e assim, o pastor Alexandre, ela cumpriu o ID. Então, o senhor, como responsável do Grupo Arimateia, né, as suas considerações finais e o que o senhor tem a falar para essa pessoa que nos assiste e pode, de repente, fazer parte do Grupo Arimateia. O maior milagre, ou melhor, o primeiro milagre do Senhor Jesus foi num casamento, transformando água em vinho. Mas antes dele fazer esse primeiro milagre, ele chegou com 12. Ou seja, ele chegou com os discípulos, ele chegou com um grupo. Ele estava inserido dentro de um grupo. Então, o grupo é muito importante porque você cresce mais com Deus, você aprende mais com Deus, você está mais perto de um líder que vai ali discipular você e você vai crescer com Deus e Deus vai poder te usar grandemente. Então, eu convido a você a fazer parte de um grupo, no caso da Igreja Universal do Reino de Deus, desde a escolinha, a criança tem os cuidados discipulados até a melhor idade. Então, são grupos que vai trazer você mais para perto de Deus, que você vai crescer muito com Deus e você pode ajudar, assim, outras pessoas que estão necessitadas, que estão precisando de vida. Você vai dar continuidade através da sua vida, o ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, participe, faça parte, deixe esse poder de Deus entrar na sua vida e fazer acontecer através de você o ID. E se alguém quiser fazer parte do Grupo Arimateia? Você pode procurar em qualquer Igreja Universal do Reino de Deus um componente do Grupo Arimateia e ele vai atender você, ele vai acompanhar você. E aqui na nossa sede, na Tristão Gonçalves 613, nós estaremos aqui com você. Só nos procurar, pastor Alexandre Lima. Bispo Ronaldo Martins, considerações finais. Aliás, antes do senhor dar suas considerações finais, eu quero dizer que o senhor é meu vereador. O meu também. Muito obrigado. E o número é? Muito honrado. 10123. Ronaldo Martins, 10123. Esse é o meu vereador, é o vereador da minha esposa, é o vereador da minha família. Muito honrado. Você que faz parte da minha família, o nosso vereador é Ronaldo Martins, 10123. Bispo Fernando, agradecer ao senhor, a família do senhor também, pastor Alexandre, a sua família, a todos, né, que têm abraçado a causa que não é minha, né, a causa que é realmente de todos nós, que é da obra de Deus, que é o ID que o Senhor Jesus nos pediu e assim temos lutado muito, para que a gente possa conseguir continuar pregando o Evangelho. Então, temos lutado muito pela saúde, pela educação, pela juventude, pelos nossos idosos, né, pelo esporte, com todo o coração, com todo o empenho. Mas o objetivo principal, a missão principal que temos tido ali e temos lutado com muito zelo é realmente o ID do nosso Senhor Jesus. Então, desde já, o meu muito obrigado a todos vocês que têm comprado essa briga e não têm me deixado só. Deus abençoe a todos vocês. E eu quero dizer que eu estou trabalhando para o meu voto e mais 10. Amém. Mais 20, mais 30, pelo menos mais 10. Vamos chegar lá de novo. Tá obrigado. Bom. Todos nós. Bem, chegamos ao final do IDCast. Voltaremos no próximo final de semana, no próximo sábado, nesse horário aqui com o IDCast, falando com outros grupos da Universal aqui no estado do Ceará. Até lá.